Faz sentido colaborar? Desde já, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui a pôr pozinhos de biologia em conversas com economistas como a José e pessoas de áreas tão diversas. Eu, como bióloga, treinei-me a ouvir falar em colaboração entre bactérias e fungos, entre fungos e plantas, entre bactérias e plantas, entre uns animais e outros animais, entre humanos e animais e entre humanos e bactérias. E então, para mim, faz muito sentido colaborar. E acho que não colaborar é um grande desperdício de oportunidade, um grande custo de oportunidade que incomodaria qualquer economista e que não nos faria aproveitar oportunidades para sobrevivermos e sermos felizes. Portanto, há colaboração em todo lado no reino animal, é isso que eu vos quero dizer. Portanto, há o exemplo da zebra que tem passarinhos que comem os piolhos e os parasitas que chateiam a zebra e, em troca, portanto, o passarinho ganha alimento e a zebra ganha higiene. E nós temos imensas bactérias no corpo, temos mais células de bactérias do que células nossas, humanas, e precisamos delas, sem elas não sobreviveríamos, porque elas também criam metabolitos da sua própria digestão que nos alimentam e por aí fora. Portanto, colaborar entre humanos para uma bióloga também faz todo o sentido e, embora as pessoas associem o darwinismo, vem da biologia, a competição, esta ideia é muito enviesada, muito limitada e não é de todo útil e nem cientificamente correta. Nós temos uma predisposição para colaborar, biológica, e não somos só nós. Os animais, há muitos que também têm, animais sociais, tendencialmente mamíferos, e dou-vos o exemplo dos morcegos vampiros, que sugam sangue das suas vítimas e depois ficam com sangue a mais e depois podiam mandá-lo fora, mas dão aos seus amigos. E dão preferencialmente aos seus amigos que já lhes deram sangue anteriormente. Portanto, nós não só temos colaboração entre pais para filhos e entre organismos que partilham grande parte da sua genética, que acho que todos entendemos facilmente como faz sentido, não é? Se nós temos genes que nos predispõem a ajudar os próprios genes, esses genes passam para a geração seguinte. Mas também temos genes que nos fazem colaborar com outros não familiares, mas que estejam ao nosso redor. E estar ao nosso redor é uma questão muito importante, daí nós gostarmos de grupos, daí nós colaborarmos mais facilmente dentro do nosso grupo. A questão é que, se nós, durante milhões de anos, evoluímos enquanto primatas superiores até chegarmos ao dia de hoje, estivemos a lidar com outros que normalmente faziam parte de um grupo de 100, 150 pessoas, que era a nossa tribo, nós habituámos-nos a colaborar com outros que estejam perto, não é? E agora o que se passa é que nós vivemos em cidades, estamos com outros que não fazem parte do nosso perímetro de 100 pessoas e que se calhar nunca mais vamos ver na vida, ouvimos notícias na televisão de outros que estão no outro lado do planeta, somos obrigados pelos ecologistas, os ambientalistas, a pensar em pessoas que vão cá estar só depois de nós morrermos. Portanto, no espaço e no tempo estamos confrontados com pessoas de outros grupos. E o que fazer? E os tais genes que eu vos falei, para a colaboração, fazem parte, alguns farão parte do sistema da oxitocina, em colaborar nos dá prazer, e a grande questão é se colaborar com outros que estejam fora do nosso grupo próximo nos dá prazer. E como é que podemos adaptar, usar este sistema biológico de colaborar com o próximo para colaborar com alguém que está mais longe. Isto ainda é uma questão, pode ser que voltemos a ela e a resolvamos, mas queria ouvir o que é que o economista Zé acha disto tudo. Muito bom dia e agradeço também o convite para estar aqui. É seguramente um fator de estimulação da oxitocina em mim, espero, pelo prazer de aqui estar a colaborar e conversar com a Diana. Mas eu sou economista e os economistas não estão habituados a pensar em termos colaborativos, em termos de cooperação,
E é uma aprendizagem muito recente minha e, portanto, eu não me atrevo a utilizar categorias da biologia, mas gostava apenas de partilhar convosco como é que eu cheguei à sensibilidade a este tema e, e porque é que eu acho que ele é atual hoje e poderá ser interessante aprofundar algumas reflexões com a Diana nestas condições. A minha área é completamente diferente. Como economista, estou muito preocupado com as questões da economia do território e, principalmente, com um tema que me anda a ocupar no meu trabalho de investigação mais recente, que é que planeamento territorial é que nós precisamos para lidar com os desafios contemporâneos. Basta pensar que nós estamos a viver um tempo em que vivemos cada vez mais um paradoxo, que é considerar que cada vez mais podemos ser confrontados com eventos cuja probabilidade de ocorrência não pode ser calculada, mas vivemos num contexto em que nos dizem que a probabilidade de ocorrerem eventos dessa natureza é crescente. Por exemplo, nas alterações climáticas, preparemos-nos porque temos que lidar com fenómenos extremos e nós não conseguimos antecipá-los. Esta lógica hoje é válida para o clima, também é válida para a geopolítica, é válida para as questões económicas. Podemos acordar amanhã e não é a gripe na China, mas pode ser também não os incêndios na Austrália, mas pode ser um conflito militar no Médio Oriente, que nos pode trazer perturbações na nossa organização imediatamente a seguir. Portanto, que planeamento para viver num mundo com estas características, quando já não estamos tão bem em condições como estava há uns anos atrás, de pensar o desenvolvimento e o planeamento para o desenvolvimento em termos de um futuro desejado. E quase que as questões se invertem. Se o futuro não é tanto aquele que eu posso concretizar por desejá-lo tanto, é qual é que é o futuro pior que eu quero dar prioridade a evitar. E isto leva-nos para uma perspectiva completamente diferente de pensar o planeamento para a diminuição de vulnerabilidades, porque se eu também não sei qual é que é o evento que vai acontecer, então tenho que ver quais são as vulnerabilidades sociais, as capacidades de organização, as capacidades da ação institucional e lá está, as condições para a cooperação que permitam, na ausência de um evento e na antecipação da possibilidade dele acontecer, como é que nós nos organizamos de forma a estarmos preparados para o que der e vier e, nessa altura, como é que as formas de cooperar, não só no plano individual, mas entre as nossas organizações, entre as formas institucionais de que elas dependem, como é que a nossa sociedade se prepara para a maior capacidade de cooperar na antecipação de cenários e de visões de futuro que, por serem estes que não queremos, acima de tudo, esforçar-nos para evitar. E é nesta tensão que eu fui levado a rebuscar as ideias, a história das ideias do desenvolvimento territorial, e aqui não vou evidentemente passar-vos com isso, mas que tem a ver com, muitas vezes, não ser levado até às últimas implicações do que o Tratado de Lisboa, no princípio da coesão territorial, implicaria na forma de repensar o desenvolvimento regional, e como é que a história desse percurso, que teve alguns marcos importantes no final dos anos 70, quando se começou a falar em desenvolvimento regional endógeno e em interesse territorial e interesse coletivo de base territorial, enviava sempre formas de cooperação e formas de organização coletiva de base territorial, mas essas ideias, que também estavam muito associadas à integração de setores, à agricultura e à indústria, às pequenas e médias empresas, juntamente com as grandes, mas reforçando a ideia das condições territoriais, afinal é uma ideia que já vem muito de trás. E aqui faço um resumo muito breve para depois imediatamente deixar uma pergunta à Diana, porque nós hoje, por exemplo, reparem como parece emergir um fenómeno que entre nós tem uma expressão curiosa, pelo menos na visibilidade mediática que lhe é atribuída, que é o das hordas, e muitas vezes traduzimos para português a ideia de cidade-jardim como sendo um movimento urbanístico do princípio do século XX, finais do século XIX, princípio do século XX, e que nos conota nesta expressão com a ideia das flores e do espaço verde entre os prédios, mas se nós traduzíssemos o garden, também podia ser a cidade quintal ou a cidade horta, que não se nos soa bem, mas tinha a ver com a ideia dos sistemas alimentares estarem integrados na própria cidade, e essa ideia já vem do final do século XIX, na crítica da cidade capitalista e na crítica do Estado capitalista, ver as possibilidades de autodeterminação territorial. E foi por isso que eu cheguei a um autor, Kropotkin, que, sensibilizado para as condições de sobrevivência na Sibéria, estava muito preocupado em mostrar o que é que explica que os animais nestas condições possam sobreviver, porque isto não tem nada a ver com aquilo que, pelo menos, os darwinistas andam a dizer. E, através de um autor russo, Kessler, ele ficou muito sensibilizado para perceber as condições de cooperação dentro da mesma espécie. E faz um livro brilhante chamado Teoria da Ajuda Mútua, que, por sua vez, depois o inspirou
numa proposta de organização territorial, em que ele destacava o papel das aldeias industriais, que estavam ligadas com as cidades-jardins. Portanto, estas ideias, dando um passo atrás, vamos chegar ao Darwin, e é interessante como o Darwin, como a Diana já trazia, e agora apenas, perdoem-me a imodéstia de fazer a fronteira, mas toca numa questão muito interessante, que é o dizer que o que temos que explicar é como é que se constrói a possibilidade da atenção face ao outro, na expectativa de eu ser ajudado e poder ajudar, e como é que esta interdependência e a consciência desta interdependência permite às comunidades tornarem-se mais capazes de sobreviver. E ele próprio usa a expressão: as comunidades que tiverem um maior número de indivíduos, de membros, que são sensíveis a esta ideia da ajuda mútua, pois serão aquelas que melhor têm sobrevivido, mas melhor preparadas estarão para sobreviver no futuro. O que é muito curioso para mim como economista é que ele vai buscar como ponto de partida do seu argumento Adam Smith, que é o nosso tetravô da economia, que num livro que é menos conhecido, Teoria dos Sentimentos Morais, que o Darwin valoriza muito no seu capítulo 1, sobre o tema da simpatia, desenvolve uma abordagem que é muito próxima daquilo que nós hoje chamamos a empatia. Ou seja, mais uma vez, a consciência de que é na interdependência e na atenção e na capacidade de em relação, nos sentirmos espelhados também, quando isso é possível, na vida dos outros. Ele até usa uma expressão muito curiosa, que é: mesmo que eu não tenha vivido o sofrimento que o outro viveu, e, portanto, não o possa reconhecer, tenho sempre condições de imaginar o que eu sentiria se tivesse vivido o mesmo. E isso permitir a cada um ter atenção àquilo que da sua relação pode suscitar. De toda maneira, aquilo que eu gostava muito de deixar como réplica agora a Diana é: mas nós aqui estamos a trabalhar as governações integradas, as condições contemporâneas e como é que nós podemos, nas condições atuais, agir para maior capacidade de cooperarmos e cooperando, construir os futuros possíveis, aqueles que podem mobilizar a nossa determinação, a nossa motivação e a nossa capacidade de agir. Diana, e aqui entra a ocitocina. Que condições é que nós temos que acomodar para que possamos mais facilmente cooperar, mais facilmente ter prazer em cooperar, ou mais facilmente atribuir sentido ao sentido de cooperar e a forma como isso nos pode ajudar a tornar-nos menos vulneráveis no futuro próximo? Pois, em vários pontos em que vamos pegar. A oxitocina é uma molécula que circula no nosso cérebro e no nosso sangue. E as mulheres que já deram à luz, algumas possivelmente levaram uma injeção, quando ainda na clínica, para efetuar o trabalho de parto naquele momento. Contrai os músculos do útero e deixa sair para fora uma nova vida. Também ajuda as mulheres a amamentar quando elas não conseguem, quando é inalada nasalmente, e ela é libertada em momentos sociais, e nomeadamente momentos que são prazerosos, num orgasmo, num abraço, no convívio, no olhar, e começou-se a ver como é que o que é que ela estaria a fazer, não é? E a hipótese que existe e que já está fortalecida com evidência científica é que ela está a aumentar o nosso grau de prazer naquela interação e está a codificar que aquela interação é boa e que vamos procurar mais. É bom procurarmos mais, vamos ficar motivados por voltar àquela interação. E provavelmente explica porque é que organismos, mamíferos, em que o sistema de oxitocina é enaltecido, digamos assim, é fomentado, aumentado de tonos. Nesses organismos há, por exemplo, uma maior atenção com as crias, com parceiros antigos, uma certa tendência monogâmica. Portanto, percebe-se que, tal como tudo o que se passa no nosso comportamento, passa no nosso cérebro e passa porque há moléculas a serem passadas de células para células. E esta é uma molécula que se especializou, digamos assim, acabou por se especializar no comportamento e nos nossos processos cerebrais que estão ligados à empatia e à colaboração e à confiança no outro. É uma área ainda muito nova, ainda estamos a afinar algumas destas teorias, mas a evidência aponta neste sentido. E, como tal,
A empatia que o José falou, que é eu sentir o que o outro sente, a empatia emocional ou a empatia cognitiva, que é eu perceber, adivinhar o que é que o outro pode estar a sentir, mesmo que não sinta. Há aqui 2 tipos de empatia e nós achamos que estes processos cognitivos, em que a oxitocina é a moeda de troca entre as células, está a ter dependem desta molécula. E são essenciais para a colaboração, não é? É essencial eu perceber como é que o outro se vai sentir quando algo que eu fizer tome efeito e comportamentos de colaboração também fomentam a oxitocina. Distraindo dos exemplos que vos acabei de dar, isto faz sentido. E, além disso, a oxitocina tem uma coisa, ou um nível mais elevado de oxitocina, em determinado momento, tem uma coisa fantástica, que é reduzir-nos o stress, reduz o nível de cortisol no nosso sangue. E, portanto, trabalhos de colaboração, fomentação da colaboração, trabalhos em equipa, esse apoio comunitário, profissional e pessoal nas nossas vidas é essencial para nos proteger do stress, que quando é agudo e pronto, acaba logo, como quando fazemos desporto, não tem grande mal, mas quando é crónico, não só dificulta o nosso sistema imunitário e nos traz pior saúde, como dificulta o nosso desempenho profissional e pessoal. Portanto, aqui está o substrato biológico da importância da colaboração. E houve outra questão que o José apontou, deste trabalho cognitivo, que é o planeamento, e imaginar como é que o que nós fazemos pode afetar os outros no futuro e pode afetar os outros num espaço mais longínquo. Esta ideia que nós agora estamos a ter de comunidade mais global, mais planetária, nomeadamente com os problemas ambientais, nós percebemos que estamos todos ligados, já não estamos nesta tribo de 100, 150 pessoas, e que temos que fazer um esforço cognitivo maior para nos imaginar para lá do nosso círculo no tempo e para lá do nosso círculo no espaço. Isto também é neurociência, isto também são neurotransmissores, moléculas, e também são as áreas do cérebro que estão a trabalhar para nós fazermos isso. E esta faculdade, nomeadamente, é de áreas do cérebro mais frontais, mais corticais, que se desenvolveram muito mais tarde, muito mais recentemente, no nosso passado evolutivo. E são mais difíceis. Nós gastamos mais calorias em pensar, planear qualquer coisa, a fazer uma conta de matemática, a pensar na causa e efeito de eu trazer um saco de plástico agora do supermercado ou não, do que as calorias que gastamos quando simplesmente pegamos num bolo que está à nossa frente e comemos. E voltando ao exemplo do bolo, gastamos mais calorias em pensar se eu comer o bolo agora, o que é que me vai acontecer em termos de diabetes e obesidade se eu continuar a fazer sempre isto todos os dias. Mas, portanto, felizmente nós temos esta capacidade cognitiva que nos permite ver mais além e que nos permite inibir certas tendências que possamos ter, por exemplo, de competição mais imediatas ou de comer o bolo de chocolate todos os dias. Permite-nos ter a memória de trabalho, que é pensarmos, termos presente as consequências das nossas ações, como é que o mundo funciona, e permite-nos pensar em alternativas e estratégias e como lidar com desafios que, no fundo, são globais e que nos afetam a nós e a toda a gente. E eu queria só deixar esta mensagem que pensem na oportunidade fantástica que é terem, portanto, uma parte do vosso cérebro que está muito bem feita para verem prazer e motivação em colaborar, que foi feita ao longo de milhões de anos e tem esta molécula oxitocina como uma das responsáveis mais importantes e existe sem vocês se esforçarem, existe com os vossos filhos, existe com os vossos amigos. E depois tem outra parte do cérebro que é mais de função executiva, como os psicólogos dizem, e que permite planearmos, pensarmos nas consequências das nossas ações, pensarmos com o que se chama flexibilidade cognitiva, pensarmos nas várias estratégias de colaboração, de planeamento, de conjunto, alternativas, etc.
e que permite englobar a informação que nós ganhamos dos mídias, da educação, e aí dos mídias é preciso não enviesar, não é? Enfim, isso é outra história, mas informação que temos sobre realmente os impactos das nossas ações e dos outros e como estamos todos interdependentes no planeta. E juntando estas duas partes do cérebro, não é? Nós conseguimos ir muito mais além, não é? É juntá-las da forma mais inteligente possível. Eu acho que nós conseguimos, que no fundo é pensar que este sistema biológico pode ser conceptualizado à luz da informação, que esta parte mais frontal e mais difícil, mais cognitiva, já sabe, à luz do que nós sabemos que é que não estamos só no nosso círculo fechado, estamos num círculo muito aberto e que temos toda a vantagem, tanto para a nossa saúde como para dos que vierem aí, de planear em conjunto e trabalhar em conjunto. Receio que isto não seja nada completamente novo, mas eu acho que conceptualizando assim, pensem que têm ferramentas fantásticas e têm tanto tendências biológicas como capacidades de plasticidade cerebral que juntas podem fazer com que sejamos mais empáticos uns com os outros e mais inteligentes para o nosso próprio futuro. Não resisto a colocar uma questão. Eu sei qual é a resposta já, por antecipação, mas não resisto a colocá-la porque eu imagino que muitas pessoas que estão aqui presentes podem ter a experiência de, por exemplo, trabalhar em organizações que têm a ver com setores diferentes, estarem muito de acordo com a necessidade de evoluirmos de formas mais integradas de governança e de governação, que são muito sensíveis a isso, mas a sensibilidade de quem está no fim da linha, digamos assim, e contacto diretamente com pessoas, um professor, um médico, um enfermeiro, um técnico de serviço social, etc. Mas, portanto, têm uma experiência muito próxima, muito vivida do que é o caráter mais complexo dos problemas sociais complexos. Esta percepção pode ser diferente da percepção de um decisor noutro nível da hierarquia do setor e que esta distanciação possa colocar alguma distância cognitiva e na sensibilidade que possa ter, ou que possa existir, relativamente às vantagens da integração de respostas e uma capacidade de cooperar. A questão é saber, ou seja, quase qual é que é a resposta, mas se o facto de a pessoa que contacta diretamente com o problema sentir aquilo que vê como um imperativo quase ético da sua profissão, a vantagem que varia, mas a frustração disso não evoluir nesse sentido, se isso pode inibir a produção de ocitocina. Isso é uma questão que podia ser o tema de uma proposta de financiamento que eu agora escreverei em fevereiro para a Fundação de Ciência e Tecnologia. Obrigada. Eu e vocês agora, não é, já sabem que a oxitocina é estimulada por eventos de colaboração, não é? E o que me está a dizer é um evento em que não há... É como se não houvesse reciprocidade, não é? É como se eu quero colaborar e o meu superior não está alinhado comigo e eu, por isso, sinto frustração e não consigo sequer cumprir a minha missão, não é? E o que é grave, porque devemos ter um espírito de missão nos trabalhos que fazemos, não é? A pergunta do porquê é que estamos a fazer isto é mais importante, não é? Quanto é que ganhamos ao fazer isto, nem para quem é que estamos a fazer isto, é o porquê é que estamos a fazer isto. É isto que nos dá sentido à vida e acho que trabalhamos muito melhor assim. E quando esse porquê, quando essa resposta não nos satisfaz, é um problema. Eu acho que o líder, não sei se era esta a resposta que estava à espera, mas eu acho que o papel do líder que tem mais poder nesta relação, não é? Deve ser de alinhar os interesses, alinhar os porquês, alinhar os propósitos, o seu, da sua instituição, com o dos trabalhadores. E tanto quanto possível, flexibilizar a atividade e se calhar até o propósito dele, de forma a alinhar o mais sobreponentemente possível os interesses.
E dessa forma, lá está, com esta consciência que vem de um planeamento que é cognitivo, que dá trabalho, que é preciso pensar para dentro, se essa consciência levar a este alinhamento, depois será mais fácil as pessoas usarem o seu sistema mais, vou dizer, mais animal, mais antigo, da oxitocina, etc., para trabalhar num espírito colaborativo. É um bom exemplo desta minha ideia de juntar estes dois sistemas, e que temos que juntar estes dois sistemas agora, não é? Que se durante milhões de anos podíamos não usar tanto o cortical, o cognitivo e executivo, e realmente não tínhamos tanta capacidade, nós só temos mais recentemente, há dezenas de milhares de anos, talvez poucos milhões de anos, mas temos uma girificação do nosso cérebro aqui à frente que nos permite ter estas qualidades. Portanto, é usá-las o mais possível para conseguir colaborar com esta outra parte do cérebro que é mais antiga, de forma a uma estratégia mais feliz. Tinha outra resposta, Zé, agora fiquei curiosa. Se esta era a resposta que estava à espera. Nós continuamos agora ao almoço, estamos ali com a luz já a dizemos que já usamos o tempo, mas continuamos no almoço, prometo, mas eu depois pergunto umas coisas mais daquelas que não podemos perguntar agora aqui. Está bem, então depois fica para o ano que vem. Tá bem. Continuamos. Obrigado. Obrigada.